Salmos 101. Promessas de um rei, Salmo de Davi. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a ti, ó Senhor Deus. Serei honesto em tudo o que fizer. Quando virás para te encontrares comigo? Viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte nos seus pecados. Afastarei de mim pensamentos desonestos e não terei nada a ver com a maldade. Destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio. Nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Cada dia destruirei os maus da nossa terra e expulsarei da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Amém? Interessante aqui que ele fala o rei, promessas de um rei, Salmo de Davi. Então ele diz assim que ele vai tomar uma atitude, mas começa assim, viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Então nós devemos ser sempre o exemplo. E aí ele passa a tomar parte aqui de várias coisas. Pessoas boas que são tementes a Deus ficarão com ele. Mas ele diz que nenhum mentiroso viverá no meu palácio. Ou seja, nenhum mentiroso vai tomar parte. Cada dia destruirei os maus da nossa terra e expulsarei da cidade do Senhor todos os que praticam o mal. Aqui tem uma parte muito interessante. Que diz assim, eu no versículo, Salmo 101, versículo 3, parte B, eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte nos seus pecados. Isso quer dizer o seguinte, vamos supor uma pessoa tem uma atitude errada. Um exemplo, né? O pessoal às vezes fala, eu não gosto do homossexual. Na realidade, Deus ama a pessoa, Deus não ama a atitude dele. E aqui diz, eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte. Eu detesto as ações, então, ou seja, as ações de uma pessoa má, você não deve compartilhar, você tem que detestar a ação, mas você deve amar a pessoa. A pessoa em si você deve amar. Deus ama a todos, mas não ama nossas ações. Ações, quando são erradas, Deus não ama. Então diz, eu detesto as ações daqueles que falam mal de Deus. E outra coisa, diz assim, e não tomarei parte nos seus pecados. Não se envolva. Não adore as ações de uma pessoa errada e não se envolva nelas, porque você acaba se contaminando. Então eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte nos seus pecados. Então vou pegar aqui, por exemplo, uma pessoa homossexual. A pessoa homossexual, Deus ama ele, nós devemos amar essa pessoa também, mas não a atitude dele. O que Deus não gosta realmente é a atitude da pessoa, mas devemos amar. Então quando tem às vezes uma pessoa agredindo um outro por isso ou aquilo, está errado. Às vezes existe aí grupos de pessoas que agridem o outro porque ele faz alguma coisa errada ou toma uma atitude errada perante a Bíblia. Então esse que está agredindo também não está fazendo certo, porque ele deve amar as pessoas. Ele deve não aprovar e não ser conivente e não participar das atitudes erradas do ser humano. Mas devemos amar a todos, é o que a Bíblia diz. Amém? Tenham todos um ótimo e maravilhoso dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz.